Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui para falar para vocês, conforme prometido, sobre as medicações injetáveis que têm sido utilizadas aí para o tratamento de sobrepeso e obesidade. Na verdade, eu brinco que é a medicação da moda, mas esse modismo não podia existir quando a gente está falando de uma medicação que tem seus efeitos colaterais, que tem suas contraindicações e que ela deve sim ser prescrita por médico. Então, cai fora desse uso por conta própria, tá? Porque existe uma cultura das pessoas, né, de procurarem um caminho mais fácil, mas esse nem sempre é o melhor para você. O que são essas medicações? As mais populares são conhecidas com o nome comercial, nenhum conflito de interesse, por Saxenda e Ozempic, tá? O Saxenda, ele é uma medicação que você faz aplicação diária e o Ozempic é uma medicação que você faz aplicação semanal, tá? E o que é essa medicação, como ela funciona, quais são os efeitos colaterais, por que ela tem sido aí, por que ela tá tão na moda? Essa medicação, ela é um análogo de um hormônio que a gente tem no nosso organismo chamado GLP-1. Tá? O Ozempic, ele tem como a sua fórmula a semaglutida e o Saxenda tem a liraglutida, tá? E esses análogos desse hormônio que a gente tem no organismo, eles atuam de forma ele tem alguns mecanismos de ação. Dentre eles, eles aumentam a secreção de insulina, por isso é um excelente medicamento que primordialmente foi utilizado e que é ainda utilizado para o tratamento do diabetes, tá? Mas ele também atua em outras frentes, como, por exemplo, ele aumenta a saciedade, então ele modifica, né, o apetite, ele tem alteração sobre a adiposidade, então ele reduz o acúmulo de gordura, ele aumenta a secreção de insulina, ele vai modular essa questão da fome e da saciedade. E de que forma isso acontece, né? Através Como ele é um hormônio análogo ao hormônio que a gente tem, ele é feito de uma forma a demorar mais para ser degradado, né? Lembra daquele conceito de que todo hormônio é uma chave e que ele precisa se encaixar numa determinada fechadura, não é? Só que a gente tem também alguns mecanismos, né, de defesa no nosso organismo que destroem essa chave, quando a gente acha que já está na hora dela parar de funcionar. E o que esses análogos têm de diferente? Eles funcionam exatamente como se fosse uma chave que vai se ligar àquela fechadura, só que ele não sofre a ação das enzimas que degradam, então ele permanece muito mais tempo ativo, tá? Então o que os pacientes experimentam é uma sensação de saciedade maior, o alimento fica mais tempo ali, eles ficam com aquela sensação de churrascaria, digamos assim. Consequentemente, o indivíduo acaba comendo menos. E aí é que tá o pulo do gato, gente. A medicação sozinha, ela não vai fazer efeito se você continuar comendo mais calorias do que você gasta. Lembra que eu sempre falo aqui pra vocês que o que faz emagrecer é déficit calórico. Então, a medicação, junto com a atividade física, junto com uma alimentação equilibrada, vai sim trazer excelentes benefícios. Porque ao estar mais saciado, aquele indivíduo vai conseguir ingerir menos porções ao longo das refeições, no final do dia ele entra em déficit calórico e assim ele emagrece, tá? Essa medicação pode ser feita para todo mundo? Não, existem algumas contraindicações formais ao uso da medicação, tá? E ela tem efeitos colaterais? Sim, muitos. Os efeitos colaterais mais frequentemente experimentados pelos pacientes são essa sensação de plenitude excessiva, náusea, vômito, mas tem complicações potencialmente graves e até letais, como, por exemplo, a pancreatite. Tá? É claro que elas são descritas em bula, são em pequeno percentual, mas a gente não pode deixar de lembrar que elas podem acontecer. E aí é que tá a importância desse tratamento ser feito com um acompanhamento médico, porque a gente precisa saber, se você é elegível ao tratamento, 2, se você não tem nenhuma contraindicação, e 3, como que a gente vai manejar a medicação para que ela tenha os efeitos desejados em você, tá? Então eu posso escolher a que faz uma vez por semana ou a que faz todo dia? Bom, aqui no Brasil, a medicação
que é feita uma vez por semana, ela só é liberada para o tratamento do diabetes, tá? Lá fora já houve um estudo e ela já foi liberada para o tratamento do sobrepeso e da obesidade, mas ainda não chegou à dosagem que ela é utilizada aqui no Brasil. Então a gente usa no que a gente fala do conceito off-label, ou seja, não é uma indicação de bula, mas em algumas situações, bem indicado e bem acompanhado, a gente tem benefício sim para os pacientes que que vão precisar da medicação para o tratamento da obesidade, tá? A medicação que a gente tem hoje liberada para o tratamento da obesidade é a que é a aplicação diária, que é o Saxenda. E aí sim, assim, os estudos já mostraram uma perda de peso muito importante, uma perda de peso expressivo, e por isso ela tem sido uma medicação queridinha, tá? Lembrando que, mais uma vez, não é porque é a medicação da moda, é porque de fato do arsenal terapêutico que a gente tem disponível para o tratamento da obesidade, ela é uma medicação que tem resultados em termos quantitativos e qualitativos muito importantes, tá? Em termos de perda de peso, de mudança na composição corporal, e ela ajuda muito no processo para que o paciente faça a mudança comportamental que é necessária e que é indispensável para que esse tratamento seja um tratamento de sucesso, tá legal? Não é uma medicação que a gente faz a curto período de tempo, cada paciente tem o seu tempo, né? Não existe assim, eu vou usar por 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Tem pacientes que fazem uso prolongado, por isso que ela é tão individualizada e por isso o tratamento é tão importante, tá? E sobre a dependência que muitos pacientes têm sobre a utilização das medicações para obesidade, na verdade, se a gente pensa que a obesidade é uma doença crônica e ela merece ser encarada como tal, assim como o diabetes, assim como a hipertensão, são medicações que a gente vai fazer de forma crônica sim, se for necessário. E a gente vai usar o período da medicação para aliar as medidas comportamentais que são as que de fato vão ter impacto na qualidade de vida, na redução dos desfechos cardiovasculares. Bom, espero que eu tenha esclarecido as dúvidas e se vocês quiserem alguma informação a mais, é só deixar aí nos comentários.